A Gênese, 7º capítulo. Esboço geológico da Terra, segunda parte. Período secundário. Item 28. Com o período de transição desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam essa época, seja porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, seja porque uma série de cataclismos tem aniquilado tudo que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa transformação, porque, de um lado, o estudo dos terrenos que marcam o fim desse período atesta grandes convulsões causadas pelos soerguimentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e, por outro lado, notáveis modificações se operaram nos três reinos. Item 29. O período secundário, sob o aspecto mineral, é caracterizado por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal do que no período precedente, sem dúvida por consequência da diminuição do calor e da umidade, e de modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se as de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. Item 30. Os animais ainda são aquáticos, ou no máximo anfíbios. A vida animal sobre a Terra alcançou pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de conchas se desenvolve no meio dos mares devido à formação das matérias calcárias, tornam a nascer novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período precedente. Vemos aparecer os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, dentre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto que atingia até 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas, prodigiosamente alongadas, eram armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como a baleia e expelia água por aberturas como aquela. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro e cujo pescoço excessivamente longo dobrava-se como o do cisne e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do precedente, porquanto não se lhe descobriu nenhum traço de escamas nem de carapaça. O teleossauro se aproxima mais dos crocodilos atuais, que parecem ser os diminutivos dele. Como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e na terra. Seu tronco era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme boca tinha 2 metros de abertura. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento e essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira de gume duplo e recurvados para trás, de tal modo que, uma vez enfincados na presa, era impossível de esta se desgarrar. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda. Seu focinho era dotado de um chifre ósseo semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferir senão pela forma, já que esse último tem apenas 1 metro de comprimento. O formato dos dentes prova que ele era herbívoro e o dos pés prova que era um animal terrestre. O pterodáctilo, animal estranho, do tamanho de um cisne, por sua vez tomando parte do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos de uma espantosa largura e lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo como os pássaros, mas os ossos dos maxilares, tão longos quanto a metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminando em ponta como um bico. Item 31. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como atestam o número e a potência das camadas geológicas, a vida animal teve imenso desenvolvimento no âmago das águas, tal como ocorreu com a vegetação no período que anterior. Mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir a alguns animais viver sobre a terra. O mar foi várias vezes deslocado, porém, ao que parece,
sem abalos violentos. Com esse período desaparecem por sua vez aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies parecidas, de formas menos desproporcionadas e de porte bem menor. Item 32. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais ele nunca teve nem nunca terá qualquer contato? Como pode sustentar semelhante tese, em face das inumeráveis espécies que só povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes mesmo que ele aí surgisse e que afinal desapareceram? Pode-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Contudo, todas as espécies tinham a sua razão de ser, sua utilidade. Certamente, Deus não as poderia criar por um capricho da sua vontade para em seguida se dar ao prazer de aniquilá-las, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que objetivo ele o fez? Esse objetivo deve ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Talvez um dia seja dado ao homem conhecê-lo, para a confusão do seu orgulho, mas enquanto isso, quanto as ideias se ampliam diante os novos horizontes dos quais agora lhe é permitido mergulhar a vista ante o espetáculo imponente dessa criação, tão majestosa na sua lentidão, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Período terciário. Item 33. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. A situação da sua superfície muda completamente de aspecto, as condições de vitalidade se modificam profundamente e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período são marcados por uma interrupção da produção vegetal e animal, tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, e depois aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são convidados a viver. Item 34. Durante os períodos anteriores, em virtude da sua pequena espessura, a crosta sólida do globo apresentou, como já dissemos, uma resistência muito fraca à ação do fogo interior. Esse envoltório, facilmente despedaçado, permitiu às matérias em fusão se derramar livremente pela superfície do solo. Não ocorreu o mesmo quando ela adquiriu certa espessura. As matérias abrasadas e comprimidas de todos os lados como a água em ebulição num vaso fechado acabaram por produzir um tipo de explosão. A massa granítica, violentamente quebrada numa multidão de pontos, ficou sulcada de fendas como um vaso rachado. No percurso dessas fendas a crosta sólida, levantada e reajustada formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Algumas partes não rasgadas do envoltório ficaram simplesmente levantadas, enquanto em outros pontos se produziram depressões e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito irregular, as águas, que até aquele momento a cobriam de uma maneira quase uniforme na maior parte da sua extensão, foram arrastadas para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas que formaram as ilhas. Eis o grande fenômeno que se realizou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu nem instantaneamente nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos longas. Item 35. Como já foi dito, uma das primeiras consequências desses levantamentos foi a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e conservadas nessa última posição onde quer que o solo não fosse abalado. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Item 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade, para se chegar às da primeira formação, é preciso atravessar todas as outras até uma considerável profundidade, ao fim da qual inevitavelmente encontramos a rocha granítica. Mas quando essas camadas se ergueram em montanhas, elas foram elevadas acima do seu nível normal, indo às vezes até uma grande altura, de tal modo que se fosse feito um corte vertical no flanco da montanha,
elas mostrar-se-iam em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que se encontra grandes elevações de bancos consideráveis de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares. Está perfeitamente comprovado hoje que em nenhuma época o mar pôde alcançar tal altura, pois todas as águas existentes na Terra não bastariam, mesmo que ainda 100 vezes mais. Então teríamos de supor que a quantidade de água diminuiu, mas aí caberia perguntar no que se tornou a porção desaparecida. Os levantamentos que hoje são um fato incontestável explicam de uma maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Item 37. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu uma completa rasgadura do solo, seja pela sua rapidez, seja pela forma, a altura e o volume da massa soerguida, o granito mostrou-se descoberto, como um dente que perfura a gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a céu aberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a uma grande profundidade formam hoje o solo de certas regiões. Item 38. Deslocada por efeito dos erguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fissuras por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão, os vulcões. Os vulcões são como que chaminés da imensa fornalha, ou, melhor ainda, válvulas de segurança que, dando vazão ao excesso das matérias ígneas, preservam de comoções muito mais terríveis. Daí podermos dizer que o número de vulcões em atividade é uma questão de segurança para o conjunto da superfície do solo. Podemos fazer uma ideia da intensidade desse fogo supondo que os vulcões se abrem até no meio dos mares e que a massa de água que os recobre neles penetra não é o suficiente para acessá-los. Item 39. As convulsões operadas na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, que foram empurradas de volta para as partes esburacadas, tornadas mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos e pelos afundamentos. Mas esses mesmos baixios, por sua vez soerguidos ora num lugar e ora noutro, expulsaram as águas, que refluíram para outros lugares, e assim por diante até que estas pudessem tomar uma base mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente araram e remoeram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores postos a descoberto pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que elas recobriam e deixaram à mostra a sua base granítica ou calcária. Profundos vales foram escavados enquanto outros eram aterrados. Portanto, há montanhas formadas diretamente pela ação do fogo central. Estas são principalmente as montanhas graníticas, outras são formadas devido à ação das águas, que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, escavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou outra. As matérias carregadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem das dos períodos precedentes, menos pela composição que é quase a mesma do que pela disposição. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário formadas sobre uma superfície pouco acidentada são mais ou menos uniformes por toda a Terra, as do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base muito desigual e pela ação impulsionadora das águas, têm um caráter mais local. Por toda parte, escavacando a certa profundidade, encontramos todas as camadas anteriores na ordem de sua formação, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Item 40. Durante os reviramentos do solo ocorridos no princípio deste período, entendemos que a vida orgânica teve que passar por algum tempo de repouso, o que se reconhece pela comprovação de terrenos sem fósseis. Porém, desde que veio um estado mais calmo, os vegetais e os animais reapareceram. Modificadas as condições de vitalidade e a atmosfera sendo mais depurada, viu-se formar novas espécies com organização mais perfeita. Sob o ponto de vista da sua estrutura, as plantas pouco diferem das de hoje. Item 41. Durante os dois períodos precedentes,
Os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão e ainda assim eram pantanosos e ficavam frequentemente submersos. É por isso que não havia mais do que animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, no qual vários continentes se formaram, é caracterizado pelo aparecimento dos animais terrestres. Do mesmo modo que o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal e o período secundário de répteis monstruosos, este aqui vê produzirem-se mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Esses dois últimos, variedades de elefante, tinham de 5 a 6 metros de altura e suas presas atingiam até 4 metros de comprimento. Esse período igualmente viu nascerem os pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem. Algumas das espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores, outras, designadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas, de formas menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços, são eles: o feliz peloeia, animal carnívoro do tamanho de um touro, tendo as características anatômicas do tigre e do leão; o cervus megaceron, variedade do cervo, cujos chifres de 3 metros de comprimento eram espaçados de 3 a 4 metros nas suas extremidades. Período diluviano. Item 42. Esse período foi marcado por um dos maiores cataclismos que reviraram o globo, modificando mais uma vez o aspecto da superfície e destruindo sem retorno uma imensidade de espécies vivas, das quais restam apenas despojos. Por toda a parte ele deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas, violentamente arremessadas fora de seus leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Item 43. Um dos traços mais significativos desse grande desastre são os penedos chamados blocos erráticos. Assim são chamados os rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas donde foram arrancados. É evidente que eles só puderam ser transportados a tão grandes distâncias pela violência das correntes. Item 44. Outro fato não menos característico e cuja causa ainda não está explicada é o de que é nos terrenos diluvianos que encontramos os primeiros aerólitos, pois foi somente a essa época que eles começaram a cair, a causa que os produz então não existia anteriormente. Item 45. Foi também por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica uma notável mudança na temperatura da Terra. Essa mudança deve ter sido súbita, porque se tivesse sido operada gradualmente os animais como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados no estado fóssil em tão grande número nas terras polares teriam tido tempo de se retirar pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Ao contrário, tudo prova que eles provavelmente foram pegos bruscamente por uma grande friagem e envolvidos pelos gelos. Este foi então o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões estão divididas quanto às causas que devam tê-lo produzido, mas quaisquer que elas sejam, o fato é que ele existiu. A suposição mais comum é a de que ocorreu uma mudança brusca na posição do eixo e dos polos da Terra, daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Item 46. Se a mudança tivesse sido operada lentamente, as águas seriam deslocadas gradualmente, sem abalos, ao passo que tudo indica uma comoção violenta e súbita. Pela ignorância quanto à verdadeira causa, não podemos emitir mais do que hipóteses. Deslocamento súbito das águas também pode ter sido ocasionado pela elevação de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no seio dos mares, assim como se deu no começo do período terciário, mas, além de que o cataclismo não teria sido geral, isso não explicaria a mudança subitânea da temperatura dos polos. Item 47.
Na tormenta causada pelo deslocamento das águas, muitos animais desapareceram, outros, para escapar da inundação, se retiraram para os lugares altos, para as cavernas e fendas, onde pereceram em massa, seja de fome, seja devorando-se uns aos outros, ou ainda talvez pela irrupção das águas nos sítios onde eles tinham se refugiado e donde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros, que são encontrados misturados em certas cavernas, que por essa razão são chamadas brechas ou cavernas ósseas. Elas são encontradas muitas das vezes sob as estalagmites. Em algumas dessas, as ossadas parecem ter sido arrastadas até ali pela correnteza das águas. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. Item 48. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, a vida vegetal e animal prontamente retomou o seu curso. Já consolidado, o solo assumiu uma formação mais estável, o ar mais purificado tornou-se conveniente para órgãos mais delicados. O Sol, brilhando com todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificante do que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira, enfim, tudo se achava preparado na terra para o novo hóspede que viria habitá-lo. Apareceu então o homem, o derradeiro ser da criação, aquele que dali em diante contribuiria com sua inteligência para o progresso geral, à medida que ele próprio progride. Item 49. O homem só teria existido na Terra depois do período diluviano ou já teria surgido antes dessa época? Esta é uma questão muito controversa atualmente, mas a sua solução, seja qual for, não mudaria o conjunto dos fatos estabelecidos, e a aparição da espécie humana não seria inferior a muitos milhares de anos antes da data assinalada pela Gênesis bíblica. Que tem feito que se pense que a aparição dos homens é posterior ao dilúvio é o fato de se não ter encontrado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos, foram reconhecidas como ossada de elefantes. O que não se pode duvidar é que o homem não existia nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não só porque não foi encontrado nenhum traço dele, mas também porque as condições de vitalidade não existiam para ele. Se ele surgiu no período terciário, só pode ter sido no fim do período, e ainda assim teria pouco se multiplicado. De resto, por ter sido curto, o período diluviano não trouxe mudanças marcantes nas condições atmosféricas, os animais e os vegetais eram os mesmos antes e depois, logo, não há impossibilidade para que a aparição do homem tenha precedido esse grande cataclismo. A presença do macaco naquela época está hoje constatada, e descobertas recentes parecem confirmar a do homem. Seja como for, que o homem tenha aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, é certo que o seu papel humano começou realmente a ser esboçado somente no período pós-diluviano, portanto, podemos considerá-lo como caracterizado pela presença do homem. Seja bem-vindo ao estudo do capítulo 7 do livro A Gênese. Esse é um resumo do estudo que nós estamos desenvolvendo no grupo de estudos do livro A Gênese da Fraternidade Espírita, em Goiânia, na Vila Mutirão. Embora as explicações tenham sofrido profundas mudanças de 1867 para cá, quando esse livro foi escrito, o principal da teoria dele continua muito consistente ainda. As mudanças que nós tivemos foram muito mais no detalhamento dessas explicações, no aprofundamento, no cálculo dos períodos, dos prazos, nas novas nomenclaturas, mas a ideia geral continua muito consistente, vale a pena você ler o capítulo inteiro. Nós fizemos uma pequena provocação ao longo da semana para o nosso grupo refletir,
Nós perguntamos qual a explicação que nós poderíamos formular para a divisão do tempo de formação da Terra em 6 grandes períodos. Por que 6 grandes períodos de formação da Terra, 6 dias na Gênese bíblica? É uma curiosidade interessante. Vamos começar pelo item 1, quando Kardec vai analisar essa questão dos períodos geológicos. Ele vai dizer que a Terra contém em si os traços evidentes da sua formação, cujas fases podem ser acompanhadas com precisão matemática nos diferentes terrenos que constituem o seu arcabouço. Eu vou mesclando com você com imagens que a gente apresentou lá no dia do nosso estudo, para você ir situando com mais facilidade o que Kardec está querendo dizer com essas questões. Em particular, eu quero destacar aqui essa imagem. É a isso que ele está se referindo, por exemplo, a terrenos com essa conformação, onde se podem analisar com muita clareza essas diversas camadas que constituem o solo do planeta Terra. E ele continua dizendo, o conjunto desses estudos constitui a chamada geologia, nascida no século XIX, portanto, poucas décadas antes de ele escrever esse livro, e que projetou luz sobre a controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. E aí ele prossegue, aqui não se trata de simples hipótese, mas do resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. Deixa eu ilustrar para você com mais algumas figuras para a gente perceber esses fatos, conforme ele está apresentando. Aqui a gente pode ver claramente essa parte de cima, que é muito diferente dessa parte intermediária e que é muito diferente da parte de baixo. Isso era o que já estava sendo estudado no século XIX pelos geólogos, e eles usavam esse tipo de formação rochosa para analisar essa história da formação da Terra. Kardec vai continuar então dizendo, a história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais exata do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que se revela, que se desnuda, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Aqui nós temos uma imagem belíssima de um local onde essas camadas estão muito visíveis, e aqui são infinitas, inúmeras camadas. Dá para ver isso aqui, Kardec está se referindo de maneira muito apropriada. E aí ele continua, a geologia é, pois, uma ciência de observação, só tira deduções do que vê. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. E aí deu uma discussão muito gostosa no nosso grupo a respeito disso que ele está chamando de as trevas da lenda. Para Kardec, no seu olhar científico, as lendas a respeito da criação da Terra eram imagens obscuras, sobretudo quando se analisava as lendas dos outros povos. E a gente conversando sobre essas lendas no nosso grupo, a gente se perguntou, e quais são as lendas que nós temos na nossa sociedade judaico-cristã? E que às vezes a gente nem percebe que são lendas. Com certeza você já ouviu falar da criação do mundo em 6 dias. Não será isso uma das nossas lendas? Com certeza você já ouviu falar do paraíso, do jardim do Éden, de Adão e Eva, de um fruto proibido, de uma serpente. Então nós também temos as nossas lendas que falam da criação do mundo sob o olhar da nossa tradição espiritual. E Kardec conclui o item 1 dizendo, graças a ela, a geologia, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Ele vai desenvolver isso, portanto, aí nos itens 2, 3, 4, 5, ele vai caminhar por aí. E eu quero parar com você, já aqui no item 7, quando ele vai mudar um pouquinho a natureza da descrição dele, falando dos fósseis. Ele vai dizer, um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste na existência de despojos fósseis de animais e vegetais. Aí eu quero voltar aqui para a gente trabalhar um pouquinho também essas imagens de fósseis. Eu quero começar com essa imagem, que é um fóssil de vegetal. Observando essa rocha, a gente vê que ela é uma árvore que foi petrificada. Essa outra imagem aqui dá uma ideia muito boa também. Um pedaço de rocha
que observando, lembra muito claramente um tronco de madeira. E aí a nossa colega Zéza, ela perguntou assim, tudo bem, Elias, eu vejo, agora eu só quero entender quem foi que cortou isso tão bem cortado. E é dessas perguntas que vive a nossa ciência, porque quando ela vai em busca das respostas, a gente vai descobrindo novas questões, novas explicações, novos elementos para compor as nossas teorias a respeito disso que nós vemos. Mas há também os fósseis de animais a que Kardec se refere. Veja essa imagem aqui, olha. Isso aqui é um pedaço de rocha. É bem provável que seja a arcada dentária de um dinossauro que foi fossilizada ao longo do tempo. Aqui nessa outra imagem nós temos claríssima a cabeça de um animal daquela época, um tipo dos dinossauros que existiam naquela época. E aqui nós podemos ver uma outra ossada toda também dentro de uma rocha que já também foi petrificada ao longo do tempo e que mostra como que isso está disposto na natureza, fornecendo informações preciosas para os nossos geólogos estudarem, inclusive calculando o tempo que durou essa formação. Aqui nós temos uma outra imagem muito interessante. O nosso colega achou por bem tirar uma foto dele mesmo deitado ao lado da pedra, que mostra o tamanho dessa formação que ele conseguiu liberar aí, tirando a parte rochosa que estava ao redor. Olha o tamanho desse osso, que hoje é uma enorme rocha. Isso aí deixa muito claro para a gente o tamanho dos animais que existiam nesse período a que essa rocha se refere. E aí Kardec continua na sua análise, aqui mesmo no item 7. Chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é muito anterior à data que o Gênesis lhe assinala. Ele vai continuar no item 8, no item 9, eu não vou ler tudo com você porque é muito extenso, o capítulo é muito extenso, leia o capítulo inteiro, vale a pena. Ele vai continuar avançando, mas eu vou parar lá no item 13. Quando ele vai concluir, portanto, assim, olha, o estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem a sua história em muitas épocas, constituindo os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. E aí entra a provocação que nós fizemos para o grupo e que eu comentei lá no início com você. Ele vai dizer que os principais desses períodos são em número de 6, designados pelos nomes de períodos primário, período de transição, secundário, terciário, diluviano, olha que interessante, pós-diluviano ou atual. E eu te pergunto, diluviano, por quê? Como um período diluviano? Por que esse nome foi dado? Não lembra a questão do dilúvio? Mais uma vez eu volto para você então. Por que a geologia do século XIX dividiu em 6 grandes períodos a história da formação da Terra? É muito curioso, naquela época a Bíblia tinha uma importância muito grande para a sociedade europeia. Nós somos parte dessa sociedade da Bíblia. E, portanto, os cientistas ainda estavam temerosos e até fazia parte da cultura deles mesmos. Tentar explicar estabelecendo correlações com o texto bíblico, que era considerada como a ciência mais antiga que nós tínhamos. Daí eles tentarem uma forçação de barra para explicar a história da formação terrena como em 6 grandes períodos, relacionando com os 6 dias da criação no livro do Gênesis. E aí o nome de período diluviano para também justificar a correlação desses textos com o texto bíblico. Então daí esse nome de diluviano e pós-diluviano, que hoje já não se usa mais. Continuando, nós vamos passar o item 14 e vamos direto no item 15, que ele vai falar do estado primitivo do globo. Aí eu chamo a atenção para uma nota de rodapé que a editora, que o Evandro Noleto, no caso o tradutor, incluiu aqui, onde ele mostra que na escala do tempo geológico moderna, esse período a que Kardec está se referindo corresponde ao início da era pré-cambriana, como a gente encontra hoje na nossa geologia. E aí Kardec, que é um conhecedor profundo da ciência da sua época, até porque ele era autor de livros didáticos, tinha que estar se mantendo sempre atualizado, ele dá uma aula da geologia do século XIX. Ele vai dizer aqui, olha, o calor aumenta à medida em que se penetra no interior da Terra. Já se sabia disso principalmente pelas escavações das minas, e que a certa profundidade alcança temperatura altíssima.
Por que que eles sabiam disso? Por conta das fontes termais, tanto mais quentes quanto mais profundas são as suas nascentes. Os fogos e as massas de matéria fundida e embraseada que escapam dos vulcões, a lava, como que vastos respiradouros, julgando da causa pelo efeito, leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida, da espessura de 25 léguas no máximo. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Olha que interessante, naquela época já se tinha a compreensão da Terra como uma grande esfera líquida, cuja casca, por resfriamento, se tornou sólida. É a explicação que a gente tem até hoje. Essa explicação continua válida. E ele vai continuar nos itens seguintes mostrando o que foi acontecendo em seguida, com a consolidação dessa crosta, com as inúmeras quebraduras, as revoluções que foram tendo e que foram formando, as montanhas, os vales. E é muito interessante você ler o capítulo inteiro, porque ele é muito explicativo. Kardec é um didata de primeira grandeza, ele tem uma facilidade de explicação muito rica. Lá no item 28 ele vai falar do período secundário, que pela nota do Evandro Noleto aqui, se refere à era mesozoica atual, quando já começa a surgir os animais, primeiramente os animais aquáticos, depois os animais terrestres. Tudo isso, gente, é analisado a partir dos fósseis que são encontrados nas estruturas geológicas da Terra. E eu vou pular para o item 32. Ele faz uma análise muito importante para a nossa compreensão do que nós temos hoje. Ele diz assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Pela tradição bíblica nossa, a gente entende que tudo que foi criado foi para o deleite do ser humano. Essa ilusão nossa de que o mundo foi criado para nós é uma tremenda ilusão religiosa que nós construímos pela nossa tradição judaica. Hoje não faz o menor sentido. Kardec continua: como sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos e que afinal desapareceram antes mesmo que o homem surgisse? Hoje nós temos que ter consciência de que nós somos uma das espécies que habitam a Terra, a mais recente, com certeza, mas nem por isso a mais importante. A compreensão que nós temos hoje do ponto de vista da ecologia é que, sendo mais uma das espécies, nós temos a responsabilidade de compartilhar o espaço com todas as outras espécies existentes, sem agredir o ecossistema, sem agredir esse equilíbrio da natureza. Aquele filme Matrix provoca uma séria reflexão quando compara a presença do homem na Terra à presença de um vírus, pela nossa capacidade destrutiva. E aí nós vamos para o item 42, que ele vai falar do período diluviano. E aqui eu quero fazer uma pausa com você. Quando nós começamos a estudar isso aqui, uma das nossas colegas questionou essa questão da história bíblica. Ela falou: Elias, mas o dilúvio não foi um fenômeno real? E aí surgem as mais variadas explicações. Os geólogos que são religiosos e querem ainda manter alguma coerência entre a ciência e a Bíblia, eles defendem que houve um período em que aconteceram essas coisas e tentam inventar justificativas para a existência de um grande dilúvio ou de algum fenômeno parecido com isso. Kardec vai dizer, com base nos conhecimentos da sua época: este período é marcado por um dos maiores cataclismos que convulsionaram o globo, mudando por mais de uma vez o aspecto de sua superfície e destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam vestígios. E aí eu quero chamar a atenção que realmente, quando os nossos geólogos atestam isso, tá? Isso é fácil de ser encontrado, pode pesquisar na Wikipédia aí que você acha. Existem sim evidências de uma grande destruição em massa de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Isso aí está muito bem registrado nas camadas de fósseis que a gente encontra na Terra, nas rochas da Terra. Acontece que a explicação de ter sido um dilúvio é que é delicada.
porque essa explicação é mítica. E aí a Rafaela questionou lá no nosso grupo: Elias, mas tem provas de que a Arca de Noé existiu, não tem? E é muito interessante, há pessoas, há arqueólogos que ficam tentando provar que a Bíblia estava certa. E aí ela achou uma imagem muito interessante, eu vou mostrar aqui para você, que é uma imagem na qual muitos geólogos que são crentes na Bíblia tentam se basear para afirmar que a Arca de Noé existiu. Tem essa outra imagem aqui, olha, que eu vou mostrar para você. A pessoa chega a formar aqui uma teoria para explicar e tentar provar que a Arca de Noé realmente existiu. Bom, gente, são as explicações religiosas, e as explicações religiosas, elas concorrem de uma maneira muito forte no nosso imaginário por conta da nossa tradição. Às vezes, muito mais pelas evidências de inundações que nós temos nas mais variadas formações de montanhas, que criou-se essa explicação de que um dia a Terra teria sido tomada pelas águas. Aí a gente sai inventando os nossos mitos. A nossa sociedade inventa nossas histórias religiosas para dar sentido para o mundo em que a gente vive. E aí, quando um desses nossos geólogos encontra uma formação rochosa como essa, um local como esse, ele imagina que pode ter sido aqui que a Arca de Noé foi depositada depois da sua longa viagem de 40 dias sobre a terra coberta pelos mares. Quando você estiver lendo o item 46, você vai ver que Kardec atribui a um fenômeno geológico a possível explicação para o dilúvio. Ele vai dizer: as opiniões se dividem sobre as causas que devem tê-lo produzido, porém sejam elas quais forem, o que é certo é que o fato se deu. Quer dizer, havia um entendimento naquela época de que teria ocorrido algum fenômeno semelhante ao que a Bíblia trazia como dilúvio. Hoje a visão é muito diferente nesse sentido, tá, gente? E aí a gente tem que ter tranquilidade de entender que as teorias vão mudando, as explicações vão mudando, e hoje há inúmeras explicações para essa grande mudança que teve na composição dos seres vivos da Terra. Existe uma cratera de 200 quilômetros de largura no México, uma cratera que já está totalmente coberta por sedimentos. Ela é percebida através de análise por instrumentos. E essa cratera é também uma outra evidência que os nossos geólogos modernos utilizam para avaliar se não pode ter sido devido à queda de um grande meteorito que, tendo caído naquela região, pode ter provocado um grande desastre ambiental que pode ter afetado a vida em todo o planeta Terra. Há diversas explicações concorrendo. Quando a gente pega do ponto de vista do que o Thomas Kuhn diz para nós hoje, do conflito de paradigmas, a gente tem explicações antigas que tentam se manter, e a gente tem explicações novas que vão apresentando novas evidências, novas informações, novas descobertas dos geólogos para tentar se afirmar segundo essas novas teorias. Então é o que ele chama de conflito de paradigmas, uma explicação mais moderna tentando se apresentar diante de uma outra que resiste em ceder espaço. E algumas explicações antigas elas vão ficar esquecidas no tempo, porque elas não se mostraram suficientes diante de todos os fatos que vão sendo descobertos na atualidade. E aí nós vamos chegar no finalzinho do capítulo, quando Kardec vai falar do período pós-diluviano ou atual, ou seja, imaginando-se que teria acontecido aquele enorme cataclismo, dilúvio universal, e que depois tudo foi se adaptar. E é interessante e até poética a maneira como ele escreve, e a gente já sabe hoje que não foi exatamente assim que aconteceu. Mas isso aqui era a geologia do século XIX, é bonito a gente ver, e deixa eu ler com você. Ele vai dizer assim, olha, uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida vegetal e animal retomou prontamente o seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma situação mais estável. O ar mais depurado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria habitar. Ele está falando, portanto, do surgimento da espécie humana. Mas nós vamos ter um capítulo para tratar disso especificamente mais à frente. Vamos deixar para o momento oportuno. E há uma discussão que é interessante, que daquela época, que era a questão se o homem teria surgido antes ou depois do dilúvio.
É uma discussão que na época fazia muito sentido. Hoje que a gente sabe que nem dilúvio aconteceu, não faz mais sentido a gente pensar nesses termos. Mas Kardec toma uma posição interessante de levantar dúvidas a respeito do assunto. E ele coloca, não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo, que seria, portanto, o dilúvio. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a presença do homem. Vejam como que Kardec está lidando com a ciência do seu tempo. Eu acho isso muito importante para que a gente perceba nisso uma inspiração para que a gente também trabalhe com a ciência do nosso tempo, que a gente não tenha receio de usar a ciência do nosso tempo. E aqui tem uma nota dele que eu quero chamar a sua atenção para isso. Nota de Kardec, 91. Ele vai dizer assim, olha, veja-se o livro O Homem Antediluviano, por Boucher, aí ele cita o nome aqui de Perthes, Os Instrumentos de Pedra, outro livro, idem, Discurso sobre as Revoluções do Globo, por Georges Cuvier, comentado pelo Dr. Hofer. Então ele cita aqui 3 livros da época que discutiam esse surgimento do homem, um deles intitulado O Homem Antediluviano. É esse o desafio que nós temos e que nós temos que continuar hoje, buscando ampliar a nossa percepção espiritual a partir do que a ciência de hoje já nos oferece com toda a segurança de informação. Porque o espiritismo, se ele não caminhar de braços dados com a ciência, como Kardec propunha, a gente pode acabar se tornando um movimento estagnado no passado. E eu penso que isso não interessa a nenhum de nós. Muito obrigado, curta, compartilhe, vamos em frente formando essa grande comunidade de aprendizado.